Eu vou pedir a sua ajuda e a ajuda do multimídia para nós lermos juntos no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler os 17 primeiros versículos, que será a base para a nossa reflexão nessa manhã, uma vez que nós estamos refletindo ao longo do mês a respeito do Evangelho de João. Então vamos todos ler juntos esses versículos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que deem muito fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Eu quero orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de ouvir e de ler a Tua palavra. E sabemos que a explanação da mesma só terá um efeito maior com a unção e direção do Teu Espírito. Ele trabalhando no coração de cada um dos que aqui estão e daqueles que nos ouvem. Por isso, eu peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade de atuar nos nossos corações, para que a Tua vontade se torne um pouco mais cumprida em nossas vidas. Assim nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu acredito que tem sido muito gratificante
para mim, eu acredito que também para você, passar esses domingos durante esse mês, olhando para o Evangelho de João e podendo ter uma releitura desse Evangelho, poder conhecer um pouco da vontade de Deus manifestada através do seu Filho Jesus, isso tem sido muito gratificante. Eu achei muito interessante, no primeiro dia em que o André nos compartilhou aqui, da festa onde Jesus participou e transformou a água em vinho, onde fomos levados a considerar que Deus é um Deus de festa, porque por vezes, quando nós nos tornamos cristãos e passamos a participar de uma entidade religiosa, parece que o nosso comportamento tem que ser carrancudo, fechado, não podemos rir, não podemos ir a festa nenhuma, não podemos nos alegrar, quando na realidade o nosso Deus é um Deus de festa. E o apóstolo Paulo nos diz que tudo que fazemos devemos fazer com decência e ordem, mas não que não deva haver em nós a alegria, né? Há até um versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que ser pessoas alegres, pessoas festivas, pessoas que celebrem, sempre entendendo que há a presença do Senhor Jesus em nosso coração. Mas é muito gratificante, então, nós olharmos para esse evangelho especificamente, o Evangelho de João, e observar esses vários ensinos. E no decorrer dos capítulos, o que nós vemos? Nós vemos um Jesus que se apresenta à multidão, um Jesus que se apresenta aos seus seguidores, um Jesus que faz maravilhas, que ensina verdades, que quebra paradigmas, como vimos na semana passada. Um Jesus que vem para nos ensinar. E um Jesus que se apresenta principalmente como Cristo, o enviado de Deus. É por isso que ele usa muito a expressão eu sou. Em vários textos ele diz, eu sou a porta e bato. Eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, como já ouvimos. E neste capítulo 15, ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. Jesus usa muito de comparações, quando vai falar com o seu público. Jesus usa muito de metáfora, ou metáforas, para dizer algo que é do conhecimento do seu público, a fim de que haja uma identificação. É evidente que Jesus não é a videira como nós conhecemos, aquela videira que dá uvas, mas ele pega este conhecimento da sua população, do seu público, para explicar às pessoas, olha, as características desta videira, eu quero aplicar na minha vida para vocês. Jesus aqui está falando especificamente para os seus discípulos. Não mais para a multidão, não mais para os seus simpatizantes, mas agora ele está falando especificamente para os seus discípulos. Então, muitas das falas que nós lemos aqui, hoje pela manhã, são falas de Jesus aos seus discípulos, mas que também se aplicam a nós, ou àqueles que se propõem a seguir Jesus. Se aplicam a todos aqueles, na realidade, que querem seguir Jesus nos dias de hoje. Então, eu quero fazer aqui alguns destaques desse capítulo, para que você, então, possa, ao sair daqui, ficar com esses destaques, pelo menos, na sua mente, no seu coração, e, quem sabe, colocar isso em prática no dia a dia, ou continuar colocando em prática.
E o primeiro destaque, ou detalhe que eu quero destacar, é o compromisso do seguidor de Jesus em dar fruto. Amados, nós existimos para frutificar. Todo ser humano, quando foi criado por Deus, foi criado com esse propósito de frutificar. Então, aonde você estiver, não importa o que você esteja fazendo, lembre-se, eu preciso frutificar. Então, leve aí para vários lugares por onde você passa ou por onde você está. Você está dentro da sua casa. Lá você tem que frutificar. Então, quando você falta com respeito dentro da sua casa, quando você agride um dos seus filhos por uma raiva ou por qualquer motivo, você está deixando de frutificar. Quando a vovó, o vovô, não olha para o neto com afeto, com cuidado, está deixando de frutificar. Quando lá na sua empresa você desrespeita o seu colega de trabalho, ou você, enquanto chefe, não tem um comportamento para com seus subordinados que deveria ter, você está deixando de frutificar. Então, quando nós falamos que existimos para frutificar, não é apenas e tão somente dentro da igreja, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo, mas, sobretudo, fora daqui, com as pessoas diversas com as quais nos relacionamos. Nós existimos para frutificar. Então, ao sair daqui, saia com essa consciência: eu sou alguém que preciso frutificar. Não é esperado da nossa parte, ou da parte do agricultor, que é Deus, um comportamento que não seja este, de frutificar. Eu me lembro que na ocasião da minha adolescência, existia aqui na igreja os embaixadores do rei. Diniz foi um dos meus líderes, né? Dos embaixadores do rei. E nós tínhamos lá um compromisso, do qual nós tínhamos que decorar aquele compromisso e tínhamos que falar, decorado, aquele compromisso. E eu me lembro que no final desse compromisso, tinha uma frase que dizia assim: se assim não for, para que nasci? Ou seja, se não for para cumprir esse compromisso, exercer o que esse compromisso me pede, para que eu nasci? Então eu utilizo essa experiência passada na adolescência para dizer a vocês que também Deus, o agricultor, tem essa expectativa de cada um de nós: frutificar. Frutificar. Jesus usa até em outro momento uma experiência para ensinar os seus ouvintes que pode esperar que uma árvore que está determinada a dar um fruto de um outro tipo de coisa que não seja o fruto que é esperada dela. É a mesma coisa nós, é a mesma coisa os seres humanos. Com certeza, quando deixamos de frutificar, isso entristece o coração de Deus. Por isso que o texto diz: quem não dá fruto é cortado e lançado fora. Frutificar, meus queridos, é tão importante que o texto chega a dizer que Deus é glorificado quando se dá fruto. Em outras palavras, o frutificar é uma vida que expressa aqueles atributos comunicáveis de Deus, sabe? O amor. O que é esperado do cristão? O que é esperado daquele que quer seguir Jesus? Que ele frutifique, ou seja, que ele ame, que ele tenha atos de justiça em todas as suas relações,
que ele expresse misericórdia, que ele haja com sabedoria, e que ele busque a santidade, e tantas outras coisas que poderíamos dizer aqui. Atributos comunicáveis de Deus, ou seja, atributos que pertencem a Deus, mas também está acessível a nós, todos nós podemos realizá-los. Então, frutificar passa por esse caminho. Só que, infelizmente, considerando o mundo, infelizmente, existem muitos que não querem frutificar. E é por isso que ouvimos muitas vezes notícias negativas, notícias que entristecem ao nosso coração, principalmente o coração de Deus. Porque há muitas pessoas que não querem frutificar. Mas, felizmente, há muitas pessoas que não apenas querem, mas frutificam. E graças a Deus por todos vocês que buscam frutificar aonde estão inseridos. Graças a Deus por isso. Frutificar. O agricultor, que é Deus, o agricultor sabe exatamente quem são aqueles que frutificam, aqueles que desejam frutificar e aqueles que não querem frutificar. Por isso que no dia do juízo final, o Deus justo há de julgar as pessoas. E nessa justiça de Deus, ele há de saber com certeza quem são aqueles que estão lutando dia após dia para frutificar e aqueles que não querem frutificar. Ainda sobre o fruto, é bom que se diga que não é qualquer tipo de fruto. Não é qualquer tipo de fruto que temos que permitir que saia de nós, mas sim aquele que permanece. Não é isso que diz o texto? Que nós temos que dar fruto, e fruto que permanece. Numa outra versão diz de fruto que não se estraga. Fruto que não se estraga. Aliás, abrindo parênteses aqui, está difícil de comprar frutas, não é? Ultimamente. Você compra uma fruta e não passa muito tempo, ela já está estragando. Eu vou parar de comprar mamão, não é? Eu gosto do mamão, mas acontece que você ou está muito maduro e já está quase mole, né? Ou está muito verde. E aí, se você compra ele um pouco verde, deixa lá, ele apodrece. Hoje mesmo eu tive que comer um mamão meio lá. Você tira a parte estragada e vai comer a parte boa e ainda assim não está maduro, sem sabor. Então, essa questão de dar fruto não é só o fruto que nós comemos, mas é o fruto que nós, enquanto seres humanos, temos que reproduzir. Eu fico imaginando as pessoas, de um modo geral, porque é a humanidade criada por Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. A expectativa de Deus sobre a humanidade é de que essa humanidade venha frutificar. Que essa humanidade venha alegrar o meu coração. Intenções do agricultor, intenções de Deus. Eu tenho uma parreira lá em casa, eu tenho esse privilégio de ter uma parreira lá em casa. Ela dá muito trabalho, mas na hora de comer as uvas, que delícia aquelas uvas. Docinhas, e aí a gente saboreia. Mas seria um desapontamento para mim, enquanto cuidador daquela parreira ou daquela videira, chegar lá e não encontrar nenhuma uva
para comer. Seria um desapontamento para mim. E eu acredito que Deus também, como agricultor, que cuida de nós diariamente, quando Ele olha para a nossa vida, Ele está com aquela expectativa de que venhamos a produzir frutos que alegrem o coração dEle. E em alguns momentos, nós deixamos de dar esse fruto que Deus espera. E é importante nós reconhecermos isso e irmos para Ele, para que venhamos a dar fruto e fruto bom. Talvez você esteja me perguntando, que fruto é esse? Que fruto é esse que permanece? Que fruto é esse que não se estraga? O apóstolo Paulo nos ajuda com uma informação muito importante, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, e verso 22. Ele diz lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, ou seja, ânimo longo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto que permanece. Esse é o fruto que não se estraga. Então, constantemente, é importante que você visite esse texto de Gálatas 5:22, para você fazer uma avaliação da sua vida e perceber se você está frutificando dentro da sua casa ou fora da sua casa, nos seus relacionamentos, na sua forma de se comunicar, na sua forma de se expressar, na sua forma de olhar para as pessoas. Você está dando fruto? Porque esse é o fruto que permanece, que Paulo diz lá em 5:22. Esse é o fruto que permanece. Esse é o fruto que não se estraga. Esse é o fruto que alegra o coração de Deus. Como o Espírito de Deus pode nos auxiliar na reprodução desse fruto. Como o Espírito de Deus pode nos auxiliar na reprodução desse fruto. Se há alguma dificuldade em ser frutífero, peça ajuda, não dos universitários, mas peça ajuda do Espírito de Deus, para que você possa ser frutífero, pois esse é o nosso dever e é a expectativa do agricultor, que é Deus, para a nossa vida. Não é sem razão que Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz algumas coisas que pertencem a esse fruto permanente. Ou seja, olha o que ele diz: permaneçam no meu amor. Não lemos lá no Gálatas 5 que parte desse fruto é o amor? Por isso Jesus diz para os seus discípulos: permaneçam no meu amor. Amem-se uns aos outros. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Está no texto. Ou seja, Jesus está dizendo para aqueles discípulos que a maneira deles darem fruto, e fruto permanente, fruto que não se estraga, é eles colocando em prática estas questões que Jesus mesmo relembra a cada um deles. E, consequentemente, a nós também. Porque o cumprimento dessas verdades faria com que esses discípulos frutificassem. Por isso, como reflexão, como pensamento seu, eu deixo isso para você. Por onde você tem andado, você tem frutificado? Por onde você tem andado, você tem sido esse ramo? Porque aqui, nesta analogia de Jesus, nessa metáfora, nós somos os ramos. O que é o ramo? É aquela folha. É a folha da parreira, da videira. Nós somos os ramos. Jesus é a videira. Nós estamos nele. Jesus é a videira. E aí nós estamos produzindo o fruto
que Ele quer. Mas um outro destaque que eu quero tirar desse texto, e graças a Deus por isto, por essa verdade que aqui está, é que essa videira verdadeira nos dá a fórmula para sermos frutíferos. Estarmos nele. Simples assim. Você quer ser frutífero? É necessário estar em Jesus. Ele diz isso de uma forma muito clara no texto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Eu já tive essa experiência de pegar um ramo, uma folha da minha videira lá da parreira e tirei ela do tronco todo. Deixei ela do lado. Na manhã seguinte, ela estava seca. Ela estava sem vida. Ela já não podia dar nada. E com certeza, dela não sairia nenhum fruto. Porque é necessário permanecer. Para que continue recebendo do caule a vitamina necessária. Nós também precisamos permanecer em Jesus. Caso contrário, não poderemos dar frutos ou fruto permanente. Não sei se vocês contaram aqui nesse texto, mas por 12 vezes aparece a palavra permanecer. Nesse texto que nós lemos, por 12 vezes. Significa que o escritor quer nos chamar a atenção sobre esse aspecto da permanência, da importância de permanecer. Nós já ouvimos ao longo desse mês da necessidade de trazermos Jesus para dentro. Se lembram dessa expressão do nosso pastor? Trazer Jesus para dentro. Ok, eu acredito que todos nós, ou a grande maioria de nós, já fizemos isso. Trazer Jesus para dentro. Agora eu quero aprofundar esse pensamento, afirmando para vocês que, além de trazê-lo para dentro, é necessário ter um relacionamento íntimo e frequente com ele. Não basta apenas trazê-lo para dentro, é necessário que haja um relacionamento. Por isso que ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Eu quero ceiar com você e você comigo. Palavras de Jesus, ele quer se relacionar conosco. Ele quer que nós paremos do nosso eu, com os nossos pensamentos, com os nossos achismos, com as nossas correrias, para se relacionar com ele, para saber o que ele pensa daquilo que nós queremos fazer. Qual a opinião dele? Qual é a fala dele? Qual é a direção dele? Qual é a instrução dele? No pequeno grupo, nessa semana que passou, nós estávamos conversando sobre a arca de Noé e falando da obediência do Noé em fazer aquilo que Deus pediu para ser feito. E depois veio a chuva e a arca flutuou por muitos dias naquela água. Mas o interessante que nós destacamos é que naquela arca não tinha um leme. Ou seja, Noé não estaria na direção dessa arca, na condução dessa arca. Mas o próprio leme simbolizava a presença de Deus na direção daquela arca. Da mesma forma, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, para que Ele dê a nós a direção necessária. Ele pontue para você aquilo que você precisa mudar na sua vida. Ele diga para você o que está faltando ainda ser preenchido. Ele sabe de todas as coisas. Por isso que nós cantamos aquela música, que Ele sabe de todas as coisas e nos guiará até
o fim chegar. Porque ele é um amigo e não há um amigo melhor do que ele. Então, meus queridos, é necessário permanecer em Jesus. E não só permanecer nele, não só se relacionar com ele, mas uma consequência desse relacionamento é você deixar que a videira flua através dos ramos. A videira flua através dos ramos. Por isso que os primeiros cristãos, lá em Atos dos Apóstolos, foram chamados de cristãos, os primeiros cristãos, porque eram imitadores de Jesus, faziam aquilo que Jesus tinha como expectativa que eles fizessem. E hoje, no século 21, isso não é diferente. Se é para agir com honestidade, temos que agir com honestidade, não desonestidade. Se é para falar a verdade, não podemos usar da mentira. Se é para ter uma palavra sadia, não podemos usar uma palavra torpe. E assim, tantas outras orientações que a palavra de Deus, a vontade de Deus, que o próprio Cristo vai nos ensinando. E aí, quando você vai tomando ciência dessas coisas, você vai deixando a videira fluir pelo ramo que é você. E essa comunhão com Cristo nos torna pessoas frutíferas. Nos torna pessoas frutíferas aonde quer que estejamos. E uma vez dando frutos, nós vamos exercendo os propósitos de Deus na vida das pessoas. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Significa dizer, então, que esses frutos ocorrerão à medida em que você está em contato com Cristo. Esse é o seu exercício diário, estar em contato com Cristo. Lembrar que Ele é Senhor, é o seu Senhor, e quer direcionar a sua vida, quer lhe dar orientações melhores, infinitamente melhores do que aquelas que você mesma ou que você mesmo tem. Portanto, se você quiser ser alguém frutífero, é necessário permanecer. Uma outra pergunta: como eu permaneço? Tá, já sei que eu preciso ser frutífero, já sei que para que isso aconteça, eu preciso permanecer. Como eu permaneço? Você permanece em Cristo quando permanece na palavra de Deus e segue em obediência a Ele. Queridos, isto aqui, que é a Bíblia, pode estar no seu celular, não tem problema, mas está cheio de orientações. Cheio de orientações. Para que possamos saber como nos comportarmos. É olhar para os ensinamentos de Jesus e ter o desejo de cumprir, de obedecer estes ensinamentos. Esse é o nosso desafio em qualquer um dos seus relacionamentos. Se lembram quando Jesus disse: olha, vocês têm que amar aqueles que perseguem vocês, os seus inimigos, orar por eles, não é? Porque se vocês fizerem isso com os amigos de vocês, o que vocês estão fazendo de tão extraordinário assim? Percebe então que Jesus nos coloca desafios que não são nada fáceis, mas que então nós precisamos permanecer nele, para que ele então nos coloque aptos a desenvolver determinadas ações, das quais humanamente é impossível, diante da nossa limitação humana. Ontem mesmo dizia na cerimônia de casamento, que nós, seres humanos, nós
por natureza, nós temos o orgulho. Somos orgulhosos e queremos muitas vezes que as nossas vontades, que os nossos desejos sejam satisfeitos. E aí, quando você entra num relacionamento, você é convidado a deixar o orgulho de lado para favorecer o outro e vice-versa. Isso se aplica a todo relacionamento. É com seu amigo, é com seu filho, é com seu vizinho. Relacionamentos que o outro possa enxergar o fruto que vem de Jesus. E isso a gente aprende nas Escrituras. Quando então você permanece na palavra de Deus e você segue em obediência a Ele. Quando você é alertado que você errou o alvo. Meus queridos, nós temos que ter uma sensibilidade. É por isso que lá no Antigo Testamento, Deus fala que queria tirar o coração de pedra dos seus seguidores para colocar um coração de carne, ou seja, alguém sensível àquilo que Deus estava querendo traduzir para eles. Da mesma forma hoje, Jesus também quer traduzir para nós aquilo que está de errado. E nós então precisamos ter sensibilidade, humildade, para dizer, Senhor, estamos errando o alvo. Senhor, nos ajude. Estou entristecendo o seu coração. Humildade para pedir perdão. Meus amigos, meus irmãos, nós, por vezes, temos uma dificuldade, não é? Nos nossos relacionamentos de pedir perdão. Ora, se eu errei, eu tenho que pedir perdão. E como isso é difícil, mas é uma necessidade, se eu quero ser obediente a Jesus e a sua palavra. Mudar de rota. De modo muito simplista, eu diria para você o seguinte: pare de fazer as coisas da sua própria cabeça. Pare de fazer as coisas da sua própria cabeça. E comece a seguir as orientações do líder que é Cristo. Ele é o cabeça. A Bíblia diz isso, que ele é o cabeça. Não sou eu. Não é você. Jesus é o cabeça. Ora, se ele então é o cabeça, se ele é o líder, eu tenho que buscar a orientação dele. Quer seja em casa, quer seja fora dela. E o texto, inclusive, diz que, agindo desta forma, as nossas orações e os nossos pedidos serão feitos e serão atendidos, porque serão de acordo com a vontade do Senhor. Serão de acordo com a vontade do Senhor. Por fim, eu quero ainda destacar a questão da poda. Falamos da frutificação, falamos de permanecer em Jesus, mas eu quero também falar da poda, que é realizada pelo agricultor. Isso está aí no verso 2 do capítulo que nós lemos. E o texto diz que ele poda, ele limpa, para que possa dar mais frutos ainda. E ser podado por Deus é um processo que vai acontecendo ao longo da nossa vida. E ser podado nada mais é do que um corte espiritual, se assim podemos dizer, onde são removidos aqueles hábitos ruins que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Hábitos ruins, excessos, caminhos errados. Não é um castigo de Deus. Isso, na realidade, é um cuidado do amor do agricultor, do amor do Pai para com a nossa vida. Quando nós vemos aqui, quando estamos aqui na escola dominical, nada mais é do que um interesse de Deus em querer passar para nós uma orientação, para que possamos ajustar alguma coisa na nossa vida. A escola dominical tem esse propósito. Ela pega a Bíblia
e expõe a vontade de Deus e explica para cada um de nós como que eu posso colocar em prática aquilo que Deus deseja de nós. Então nós precisamos nos sujeitar a essa poda, porque às vezes a poda pode nos tornar um pouco desconfortável, porque está mexendo em alguma coisa que nós não gostaríamos que fosse mexida, mas é necessária. Quando eu faço a poda lá na minha parreira, eu digo, pronto, matei a parreira, não vai dar mais nada aqui. Ela fica pelada, assim, sem folha nenhuma, tira os ramos, aqueles ramos que já estavam mortos, fica só umas folhinhas. E eu digo, não vai dar mais nada nisso, estraguei. Aí passa um tempo, vocês precisam ver que lindo, fica cheio de folhas, folhas verdes, folhas vivas, e daqui a pouco as uvas vão acontecer. Tempos atrás eu conversava com uma pessoa especialista em plantio de parreira. E essa pessoa estava me explicando que periodicamente essa parreira ela precisa ser podada. E isso acontece porque nesse momento tira-se os galhos secos, aqueles galhos improdutivos, de forma que a seiva, ela vá tão somente para aqueles galhos ou para aqueles ramos que estão vivos. E ela não direciona a seiva para os lugares improdutivos. Então, nós somos limpos, de uma forma espiritual falando. O Senhor Jesus, Ele vai nos podando, Ele vai nos limpando, de forma que aquilo que era improdutivo vai dando lugar para algo benéfico nas nossas vidas. E às vezes machuca, não é? Talvez você tenha essa experiência, eu já tive essa experiência, da poda. E como ela é necessária para a nossa orientação, para a nossa correção. Então, quando você estiver nesse processo de poda, o agricultor, que é Deus, exercendo a limpeza espiritual na sua vida, esteja alegre por isto, porque Deus está aperfeiçoando a sua vida. É aquilo que nós chamamos, numa linguagem mais teológica, de processo de santificação. Deus está lapidando a sua vida para que você se torne melhor, uma melhor pessoa, aonde você estiver inserido. Em relação aos discípulos, Jesus disse, verso 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Esses tiveram o privilégio, esses discípulos, de caminharem com Jesus. E conforme caminhavam, Jesus ia ensinando a eles. Se lembra aquela experiência que um discípulo teve de cortar a orelha? Né? E Jesus foi ensinar. Não faça isso. Não precisa disso. Se eu quiser, eu posso chamar uma legião de anjos para me socorrer. Então não vá por esse caminho. Em outro momento, queriam, tinha palha e tinha lá deu branco agora, eu vou me lembrar, que queria tacar fogo, e aí os discípulos queriam tacar fogo, e aí Jesus falou, não, porque nós podemos estar queimando, né, o que não é para ser queimado. Joio, né? O joio e o trigo. Muito bem, obrigado, Ivone. O joio e o trigo. Né? Os discípulos queriam queimar o joio. E Jesus disse, não vamos fazer isso, porque pode ser também que a gente queime o trigo. Então, vamos deixar. Jesus ensinando aqueles discípulos constantemente. Eles tiveram esse privilégio. Por isso que ele diz, vocês já estão limpos, pela palavra que eu lhes tenho falado. Essa convivência com Jesus permitiu àqueles discípulos
agirem positivamente. E nos momentos em que eles agiram de forma errada, eles se corrigiram ou permitiram ser corrigidos por Jesus. Mas e hoje? Hoje nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, que pode nos orientar, que pode nos ajudar a saber como proceder nesse ou naquele assunto. E além da Bíblia, nós temos também a direção do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que pode também dar o norte para nós, nos alertar. E aí podemos nos acertar e voltar novamente ao prumo que Deus espera. Mas quando erramos, temos a possibilidade de sermos compreendidos e perdoados por Deus. Sabemos que nenhum de nós somos perfeitos, mas todos nós temos a possibilidade de mudar a rota. Todos nós temos a possibilidade de deixar de fazer aquilo que entristece o coração de Deus, aquilo que não dá fruto. E eu quero finalizar concluindo que nessa metáfora utilizada por Jesus, ele se apresenta como a videira verdadeira. Portanto, não se permita ser enganado ou enganada. Jesus é a videira verdadeira. Você pode se aconselhar com alguém, você pode ter uma outra atitude, mas nunca se esqueça. Retorne para Jesus. Vá para Jesus. Permaneça em Jesus. Vá sempre atrás das suas orientações. E frutifique, frutifique e frutifique.